A paz do Senhor, meus irmãos. Queremos iniciar uma nova série do canal Fiel é a Palavra. A série que vamos começar hoje é sobre o tema Vamos falar de Bíblia. Nós queremos começar trazendo para os irmãos o porquê que nós queremos falar sobre essa questão da Bíblia. Nós, como cristãos, temos muitas coisas que não compreendemos. Outras coisas, nós, como cristãos, não fechamos, não temos harmonia em algumas questões bíblicas. Então, nós vamos fazer uma explanação, vamos falar de Bíblia. E eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e, se você tiver uma dúvida ou quiser conversar sobre a Bíblia, sobre algum tema, você deixa aí nos comentários, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre Bíblia. Por que a Bíblia ela é tão controversa? Qual o problema da Bíblia ser tão controversa? Porque tem várias igrejas, cada um dos pastores dessas igrejas falam de um jeito, pregam de outra maneira. E a gente fica olhando assim, por que isso acontece? Se a Bíblia ela é a mesma para todos os pastores, para todos os líderes, para todas as igrejas, a Bíblia é a mesma. Por que tanta controvérsia? Veja, eu também sou um pastor. Eu também tenho uma igreja que eu cuido. E eu já me fiz essa mesma pergunta. Por que há tanta controvérsia se a palavra de Deus é a mesma? Mas eu quero conversar com você. E nós vamos analisar, diante aqui do texto que nós vamos ler, o porquê que isso acontece. Então vamos para o texto da palavra de Deus que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e versículo 12 a seguir, tá ok? Aqui está falando sobre o caráter da pregação e o alvo da pregação do Paulo, mas nós vamos nos deter no capítulo 2, vamos nos deter no versículo 12 em diante. E é aqui que nós vamos entender algumas coisas. A Bíblia diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então esse é o texto. Só lendo o texto, nós já vimos algumas coisas interessantes e que nós podemos entender o porquê que a Bíblia se torna diferente na sua leitura para cada um, líder, para cada igreja, para cada pessoa. E o princípio é o princípio da natureza humana. A Bíblia diz aqui no verso 14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parecem loucura. Então, um homem natural não é um descrente. Aqui a Bíblia não está falando de um descrente, está falando de um homem natural. Um homem natural é aquele que não nasceu de novo. É aquele que Jesus disse lá para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito.
Porque se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino do céu e não pode entrar no reino do céu. Então, o homem natural é aquela pessoa que é crente, mas a visão cristã dela é natural, é no nível horizontal, não é no nível vertical. Porque ela não consegue conhecer as coisas de Deus, porque ela não nasceu de novo. Então, como que eu vou falar de alguma coisa que eu nunca vi? Por exemplo, como que eu vou falar dos anéis de Saturno se eu nunca vi anéis de Saturno? Como que eu vou falar da consistência da Terra de Júpiter se eu nunca pisei lá? Então eu não posso falar de uma coisa assim, eu posso cogitar, eu posso pensar com a minha natureza, né, com a capacidade humana que eu tenho, eu posso cogitar como é e como não é. Mas no momento que eu consigo chegar lá em Júpiter, por exemplo, pisar na Terra, pegar a Terra, ver como é que é as pedras, aí eu sei o que é. Ou se alguém de lá de Júpiter vem aqui e me fala sobre isso, eu consigo entender. Porque alguém que conhece trouxe essa revelação de como é. Então, assim, a mesma coisa a palavra de Deus. Jesus mesmo disse que ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, as coisas de Deus, elas não são reveladas pela mente humana naturalmente. Não é só você ter uma Bíblia e começar a ler que você vai compreender Deus. Eu lembro quando eu não era crente, a minha mãe sempre teve uma Bíblia na cabeceira da sua cama e eu comecei a ler. Ia lá, começava a ler. Aquilo era, para mim era loucura. Aquilo era inaceitável, incompreensível, porque eu não era crente. Mas depois que eu vim para Cristo, que eu nasci de novo, esse é o maior evento na vida de uma pessoa, o maior evento espiritual. É a pessoa nascer de novo, ter uma vida com Deus de verdade, não ter somente uma religião na sua igreja, mas ser crente salvo por Jesus através do novo nascimento, o encontro real com Jesus. Então as pessoas, tem muito crente que não entende isso. Elas pensam que estar dentro de uma igreja é a solução para os seus problemas. Elas pensam que estar dentro de uma igreja é a salvação da sua alma. Mas não. A salvação da alma é conhecer Jesus, o dono da igreja. Jesus é uma pessoa. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a quem nós devemos conhecê-lo. E ele se faz presente quando nós buscamos de todo o nosso coração. Voltando então, para nós conhecermos essas coisas, para nós conhecermos a mente de Deus, para nós conhecermos a vontade de Deus, o querer de Deus, precisamos nascer de novo. Precisamos ter a mente de Cristo, como Paulo diz aqui no verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele referindo-se à igreja de verdade, não a igreja física, mas a igreja espiritual, não a igreja de paredes, a instituição, não, a igreja espiritual, a igreja eu e você. Temos que conhecer a Jesus. Se nós não conhecermos Jesus, se nós não conhecermos a mente de Jesus, não conseguiremos jamais conhecer a sua palavra e aí haverá discordâncias, aí haverá dissonâncias quando pregarem a palavra. É o que acontece. Veja, todos concordam, qualquer igreja, você concorda que Jesus é o Filho de Deus. Não há discordância. Não há discordância. Jesus é Filho de Deus. Não há discordância também quando se diz assim, Jesus é o Salvador. Não há discordância. Não há discordância também quando se diz que a salvação ela é pela graça, não é por obras. Então tem muitas coisas que não há discordância. Agora, quando começa nas minuciosas coisas, quando começa a entrar em palavras
que vem as doutrinas bíblicas, aí vem as questões dos costumes, aí já pega, não, daí um diz assim, isso é do tempo do Paulo, isso é no tempo do Tiago, isso foi para o João, isso foi para o Barnabé. Por que acontece isso? Porque a pessoa que não nasceu de novo, ela sempre vai lutar a favor da sua carne. Esse é o problema. Ela é natural. E como natural, ela não quer deixar as coisas da carne, ela não quer deixar as coisas que lhe fazem bem em troca das coisas de Deus que aparentemente para ela fazem mal. Veja, aparentemente, porque espiritualmente vai lhe fazer bem. Mas como a pessoa é natural, ela olha uma doutrina bíblica, ela olha alguma coisa que a palavra de Deus está dizendo que não deve ser feito, que deve se evitar de fazer, ou que deve ser feito, e ela diz, não, isso aqui não é para o tempo de hoje, isso aqui é lá no passado. Meus irmãos, será que é justo nós lermos a Bíblia assim? Se eu digo isso, o que o Paulo disse aqui não é para hoje, isso foi para o tempo lá dos Efésios, isso foi para o tempo dos Coríntios, isso foi para o tempo dos Gálatas. Se eu uso essa premissa do que o que está escrito aqui não é para hoje, o que Jesus falou também não, porque Jesus falou lá na sua época. Quando Jesus disse que nós devemos perdoar nossos inimigos, então eu vou usar a mesma palavra, porque se eu não quero perdoar o meu inimigo, eu vou dizer, não, isso Jesus falou foi na sua época, que lá tinha muitos inimigos. Hoje não. Hoje eu não preciso perdoar todos os meus inimigos, porque os inimigos meus hoje são pouquinhos. Então esse que eu tenho aqui, que é pouco, é 1 ou 2, eu não preciso perdoar. Porque isso foi na época de Jesus, que havia muitos inimigos. Então a pessoa começa a fazer a sua interpretação. Mas veja o que a Bíblia diz. Que as coisas espirituais devem ser comparadas com as coisas espirituais. Não posso comparar coisa espiritual com coisa humana. Eu não posso comparar a Bíblia com o meu jeito de viver. Eu não posso comparar a Bíblia com o modo da minha cultura de hoje. Eu tenho que comparar a Bíblia com as coisas espirituais. A Bíblia ela é universal. A Bíblia ela ultrapassa o tempo. Então não é questão de somente cultura. Nós temos que pegar a cultura e ver e extrair lá da cultura uma verdade bíblica e trazer para nós uma aplicação pessoal daquilo que aconteceu lá e trazer para nós uma verdade espiritual e uma aplicação pessoal. O que é aplicação pessoal? É tirar do texto um ensino que vai me favorecer hoje. Mas esse ensino que vai me favorecer no sentido espiritual, não natural. E aí eu tenho que deixar de fazer alguma coisa porque lá está escrito, então não, então isso aqui fica para lá porque isso era no passado. Então a pessoa está sendo assim, injusta com a palavra de Deus. Como que se Deus fosse um carrasco, como que se Deus deixasse sua palavra para nos castigar, como se nós fizesse de Deus um carrasco, como se nós estivéssemos dizendo assim, ou Deus dizendo assim, faça isso, eu quero que tu faça isso para que tu tenha um jugo, ou não faça isso para que você tenha um peso sobre a tua vida. Não é assim que Deus trata. A palavra de Deus é a verdade. Primeiro nós temos que entender isso, ela é a verdade. O problema não é a palavra de Deus, porque ela é espiritual, ela é boa, pura, disse Paulo. O problema somos nós que somos carnais, nós que somos homens naturais. E por sermos naturais, é difícil nós queremos abrir mão da nossa natureza, é difícil nós queremos abrir mão daquilo que nós gostamos, sendo que aquilo que nós gostamos é contrário à palavra. Então, esse é o problema. Não é o problema da palavra, é o problema do ser humano. Então, por que uma igreja prega tal coisa e outra igreja prega outra coisa? Por que um líder diz que isso não pode e o outro líder diz, isso pode sim? Aí você tem que olhar para a palavra de Deus e ver quem é espiritual. Como é que eu vou saber quem é espiritual, pastor? É simples, aquele que concorda com a palavra de Deus. Aquele que
compara as coisas espirituais com as espirituais. Não adianta nós tentarmos fugir disso. Eu gostaria que você entendesse, nesse momento, o que nós estamos dizendo. Veja, eu não falei aqui de nenhuma doutrina bíblica, apenas estou mostrando para você um fato, que a maioria dos líderes, eles discordam do mesmo assunto. Por quê? Porque um puxa para o lado espiritual e o outro para o lado natural. O lado natural é aquela pessoa que não deixou a sua velha natureza morta, crucificada, enquanto que a pessoa espiritual, ela crucificou a sua carne e ela vive para Deus, de verdade, a sua vida é pura com Deus. Então, isso é fácil de nós notarmos. O problema é que, muitas vezes, as pessoas que estão nessas igrejas de homens naturais são pessoas que também são naturais, querem as coisas naturais. E aí se envolve com uma igreja de líder natural, de líder que não nasceu de novo, ou que nasceu e depois apostatou da fé. A apostasia é a pessoa aceitar a verdade bíblica e depois, com o tempo, rejeitá-la. Então isso é apostasia. Aquilo era uma verdade bíblica até certo ponto da sua vida. E depois ela começou a analisar, não, isso não é bem assim, e voltou atrás, e aquilo que ela dizia que era pecado, hoje não é. Então isso é apostasia. Então às vezes acontece, líderes começaram bem a sua carreira, mas depois com o tempo, o fascínio do mundo, os embaraços da vida, começaram a sufocar a palavra, e ele, como líder, não podendo deixar de ser crente, continuou líder, mas com uma mente natural, porque aquilo que lhe fazia mal, a palavra de Deus lhe fazia mal, entre aspas, né? Se eu deixar de fazer isso, fica mal, eu não vou conseguir, isso é bom para a minha carne, é bom para mim, eu gosto. Então é melhor eu dizer que isso aqui não é de agora, que isso aqui não precisa ser mais assim, que isso é doutrina de homens. E eles começam a deturpar a palavra de Deus. Então fica aqui essa nossa conversa hoje, nessa primeira linha de pensamento, conversando sobre a Bíblia. O problema nunca vai ser a Bíblia. O problema nunca vai ser Deus. O problema sempre é o ser humano. Então há homens espirituais e há homens naturais. E você que está aí do outro lado, se você é natural, você vai correr para quem é natural. Se você é espiritual, justamente você vai correr para quem é espiritual. E eu espero que você corra para quem está do lado espiritual, porque só o espiritual vai entrar no céu. Ah, pastor, o senhor está dizendo que nós devemos ser super crentes? Não, de jeito nenhum, ninguém é super crente. Ninguém é um crente que nunca vai errar. Deus nunca pediu isso. Deus pede que nós sejamos perfeitos, e a perfeição vem através do Espírito Santo. Ele que nos aperfeiçoa. E o aperfeiçoamento de Deus é algo paulatino. Não é uma coisa na hora. Não é que nem a salvação, que você recebe e aquilo é instantâneo. Você aceitou Jesus, você é salvo na hora. Não. A santidade, para você viver uma vida de acordo com Deus, ela é paulatina. Você aprendendo uma coisa hoje, aprendendo uma coisa amanhã, e assim você vai deixando o que é ruim para trás e vai aprendendo o que é bom e vai aplicando na sua vida. Isso que é uma vida de santidade, isso é uma vida de pureza. Deus não te pede algo que você não possa fazer. Mas nós temos que entender o que a Bíblia quer e o que a Bíblia não quer. E se você é justo consigo mesmo, você vai procurar alguém que seja espiritual, alguém que realmente está falando das coisas de Deus para você, não das coisas naturais. Não pregações que falam só de coisas terrenas, passageiras, temporais, mas vai falar da eternidade, vai falar o que é pecado, vai doer no seu ouvido, claro que vai, mas vai limpar a sua alma, e é isso que é importante. Eu deixo então esse conselho nesta oportunidade para você, que Deus abençoe, deixe aí nos seus comentários sobre o que você quer falar sobre Bíblia, e nós estaremos num outro dia tratando algum assunto talvez aí dos comentários, e pode ser o seu. Em nome de Jesus, fique na graça e na paz do Senhor, para a glória de Jesus.